E aí, galera do Caloria Mental, tudo certo? Galera, aqui é o Lucas e comigo tá o Matheus. E aí, galera, beleza? E hoje a gente vai falar de um tema muito esperado, cara. Mais A pedido, gente né? vai. Eu acho que foi de longe o mais pedido, até hoje, né? Que é o suplementos. Suplementação. Suplementação como um total. A gente, obviamente, pode depois fazer alguns podcasts voltados só para um suplemento ou outro. Sim, sim. Mas hoje a gente vai falar Porque mais hoje a gente não vai sobre. falar de todos os suplementos, né? A gente vai falar de alguns, o que a gente recomendaria, no caso. E o que a gente sabe que não funciona. A gente vai É, deixar isso bem claro. E outra coisa, cara, vamos agradecer já, né? A gente hoje tá com 67 inscritos no canal do YouTube, então, pra todo mundo que tá seguindo a gente, muito obrigado. E a gente também teve agora 1.009 minutos de visualização. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente nesse projeto. E agradecer e falar que vai vir muita coisa nova. Hoje, terça-feira, vamos lançar esse vídeo e vamos lançar mais um, que vai ser eu aparecendo. Beleza? Então, cara, vamos começar sobre o suplemento mais discutido de toda a humanidade. Whey Protein. famoso, né? Whey é o mais famoso, eu acho que de longe. É o mais famoso de todos, né? Então, cara, o Whey Protein ele é, sem dúvida nenhuma, o mais utilizado dos suplementos e é o que é mais famoso. Já usou muito Whey? Cara, pra te falar a verdade, eu já usei bastante. Logo quando eu comecei a academia era o que eu já era fissurado, mas não, tenho que usar o Whey Protein, velho. Sim. Na verdade, Só que todo eu não mundo. entendia, né, É, porquê. Eu só todo tomava mundo que e... começa. Todo mundo que começa pensa, né, que tem que tomar alguma coisa para crescer. Sim. E ainda tem aquele preconceito, né, que o whey protein é bomba. Tem ainda gente que pensa isso, por incrível que pareça. Diminuiu bastante, né? Mas antes tinha um monte de vídeo de pessoas jogando whey protein no ralo da pia, tu lembra? Sim. Cara, são coisas absurdas. E galera, pra quem não sabe, o whey protein nada mais é do que o soro do leite extraído. Só que com sabor. É Exatamente, é a isso. proteína, a mesma proteína que tem no frango, que tem na carne, que tem no ovo, É é proteína. proteína. E eu ainda digo mais. De todo mundo que compra, 90% das pessoas não precisa. É, eu concordo. Pra mim, acho que até mais, 95%, é bem poucas É, pessoas que precisam. E outra coisa, tem gente que fala, ah, mas o atleta tal usa. Óbvio que ele usa, ele não paga. É, Mas óbvio, para quem tem a necessidade, que não consegue ingerir via sólidos, né? Via alimentos sólidos, como arroz, feijão, a carne, aí a gente utiliza a suplementação como um recurso. Mas é um recurso, não vai ser nunca o essencial. o indicado é sempre que a gente coma os alimentos, né? Faça a refeição Exato. sólida. Se o seu nutricionista indica para você mais suplementos do que alimentos, ele precisa de um nutricionista também. E a gente já pode responder uma pergunta, né? Falando do whey, da diferença tem três tipos de whey, né? Existem três tipos de whey, a gente pode falar, com Qual certeza. seria esse? Pode falar, já. A gente tem três tipos de whey, o concentrado, o isolado e o hidrolisado. A diferença básica entre eles é o grau de pureza. Então, o whey menos puro, entre aspas, é o concentrado. O whey A pureza isolado, tu define, no caso, é a quantidade de carboidratos, né? isso, a quantidade, na verdade, de caloria, é de proteína por porção. Então, Sim. o nível de pureza de um whey, vamos imaginar que em 100 gramas de whey, um whey concentrado, ele vai ter até 80% normalmente é É. o que eles botam, que é o whey de várias marcas, eles já botam mais ou menos isso como um padrão. Então vai de 23, 25 gramas de proteína a cada 30, é tipo isso. Uhum. E tem o whey isolado, que o whey isolado ele já vai ser basicamente a proteína. Só proteína, né? Sem Ele mais nada, só proteína. tipo, tem 2 gramas de um whey isolado de qualidade, óbvio. Sim. Ele vai ter pouquíssimo, é ínfimo a quantidade de carboidrato. Além E disso, a diferença deles é que tem lactose, né? O isso, isolado não tem lactose. o O whey isolado ele não normal, o tem. concentrado aí, tem glúten e lactose. Exato. O whey concentrado, o whey isolado, a diferença deles é o grau de pureza e também o preço, né, cara, muda muito. É, Mas se a o gente for preço levar também. por preço, o hidrolisado,
ele é absurdamente É o caro. mais caro ainda. Ele é o mais caro de todos. O hidrolisado, ele vai pegar ele vai te dar basicamente aminoácidos já. Ele já tá todo quebrado para ti, tu não vai ter problema. Tanto que a digestão dele é absurdamente O rápida. hidrolisado, no caso, não tem lactose também, não tem glúten. É E a não única tem diferença. esse não tem nada de E não tem nada carboidrato, de ele é só carboidrato. proteína. Mas também vamos botar valores agora, tá? O whey protein concentrado, ele 1 quilo. custa 1 quilo. Vou botar de uma marca aí que a gente conhece, tá? Não vou citar nomes. R$ 76,50. Quem conhece sabe. R$ 76,50 um whey protein de 1 quilo. O isolado 80,90, que esse é é, muito mais barato. e é muito gostoso. Se vocês souberem qual é a marca, podem comprar. O isolado, ele já é de 120 pra cima, cara. E não. Se tiver a dieta bem direitinha, velho, se tiver como encaixar, é muito fácil, velho. Porque não tem quase nada de carboidrato também. Pois é. Não precisa. E o hidrolisado é R$ 500. 1 quilo. É muito caro. Então, custo-benefício, qual é o melhor de todos? Sem dúvida nenhuma, Concentrado, sem dúvida nenhuma. concentrado. Tu já indicou para algum outro paciente teu algum whey sem ser o concentrado? Indicação, tá? Eu não tô falando de. Ah, não, mas eu já compro tal. Eu tô falando indicação. A gente sempre Não, é indica. muito difícil, velho. Muito, muito difícil. Muito difícil. A Já é gente. difícil indicar o whey. E, tipo, indicar outro além de ser o concentrado é mais difícil ainda. Muito difícil. Aí, obviamente, a indústria, ela pensa assim, pô, tem gente que já tá começando a manjar o que é um whey concentrado, isolado e hidrolisado. E se a gente pegar e juntar os três? Aí surgiram outros tipos de whey, que vai ser o 3W. Tem o 3W, tem o 5W, que o que significa isso? São formas de wheys misturadas. Então, a indústria vai e mistura o concentrado, isolado e hidrolisado nas suas devidas proporções. Quando eles pegam e juntam outros tipos de proteína, que já seria da soja e da ervilha, pode ser, né? Já formam 5 tipos de proteína, então seria o 5W. E por aí vai. A indústria ela sempre tenta ganhar dinheiro. Ponto final. Respondida a pergunta, né? Respondida a pergunta da diferença. Cara, Cara, e agora, também tem mais uma pergunta que é que, gente, a gente tá lendo as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram, tá? sim. Cara, tem Qualquer uma dúvida pergunta que que tiver, é só fizeram. mandar. Isso, qualquer dúvida podem botar aqui nos comentários ou lá no Instagram, tanto do Caloria Mental quanto nossos Instagrams pessoais. Cara, tem uma pergunta que perguntaram pra ti, qual a diferença do whey feminino? Cara, o whey e o whey feminino, a diferença são alguns aminoácidos só, que para as mulheres são mais interessantes, no caso, que é o colágeno, que é o principal colágeno, né? Sim, mas vale a Mas pena? em relação à quantidade de proteína por porção, se tiver o mesmo preço, vale a pena, mas se for mais caro, obviamente não vale a pena, nem um pouco. Pois é, e normalmente, cara, nem precisa, né? Porque só com a alimentação a gente já É. bate tudo isso. Vou deixar bem claro uma coisa: a gente está falando sobre suplementação, nós não somos contra suplemento, não somos. Não, de jeito nenhum. Porém, a gente também não vai indicar suplemento para nenhum paciente que não seja necessário. Porque tem gente que já chega com uma porrada de suplemento comprado, né? Vai lá no consultório. Ah, doutor, eu comprei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí a gente tem que dar o nosso jeito de encaixar a dieta. Tudo bem, é a nossa profissão. Mas Pode falar. não é necessário, né, cara? Porque é muito dinheiro que eles gastam com suplemento. Mano, a gente tem um exemplo lá quando a gente atendia no ambulatório, isso antes da gente, daquele tempo que a gente estagiou só eu e Sim. tu, que foi algumas atletas de um clube de vôlei daqui de Belém, que, tipo, a gente fazia perguntas se eles já usavam algum tipo de suplemento, e a mulher falou um monte de suplemento, velho, usava BCA, usava creatina, usava whey, usava biotina, usava, vixe, um monte, velho. Pra Aí quê? tipo, a gente explicou pra ela que não precisava, que ela tava gastando dinheiro, porque só com alimentação ela podia deixar de usar alguns. E, tipo, é um exemplo do que a maioria das pessoas fazem, né? Compram e começam a usar sem saber pra que serve. Exatamente. E tem outros suplementos, né, cara? Como, por exemplo, um dos suplementos que é muito discutido, muito famoso, que é a creatina. E É um suplemento que existe. eu concordo contigo. É o suplemento mais estudado. Então, se vocês forem procurar artigos sobre creatina,
vai achar um monte. E todos eles são favoráveis. Todos. Será que a gente explica um pouquinho da parte bioquímica? Eu gosto muito, então para mim Também seria... não é tão difícil. Então vamos explicar. É assim, galera, quando a gente está fazendo exercício resistido, que é, por exemplo, a musculação, né? O nosso músculo, ele tem a primeira fonte de energia, que é a mais rápida de todas, que é justamente a creatina fosfato. Então essa creatina... É a famosa via TPCP, né? Isso, é a TPCT, a via anaeróbica lática. Então, é uma via de rápida energia. Então, a gente precisa dessa creatina lá dentro do nosso músculo. E vai ser justamente essa creatina que a gente consome. Obviamente, vai ter creatina em fontes alimentares? Vai, mas a quantidade é muito pequena, entendeu? Por isso que é o suplemento que quando chega alguém perguntando sobre melhora do desempenho físico, dependendo do esporte também, claro, a gente indica a creatina. Normalmente, para ganho de massa magra, a gente indica a creatina. Se não tiver nenhum problema renal Nossa, ou no melhora da fígado. performance. Com certeza, melhora a força. A creatina é um ergogênio, né? Então ela melhora tudo isso. A creatina, ela nada mais é do que uma fonte de energia rápida ali pro músculo na hora do exercício. O nosso corpo já Exatamente. tem creatina, que no caso dentro da célula vira creatina fosfato, só que tem pouca quantidade. Por isso que a gente não Exatamente. consegue manter uma performance muito alta por um período de tempo muito grande. Por isso que a gente consegue manter uma performance alta por pouco tempo. É por causa desse... É claro que tomando creatina, o teu estoque não vai aumentar 1000 vezes, tu vai conseguir render por o treino inteiro. Mas ela Até, ajuda bastante. até porque ela funciona por saturação, né, cara? É. Então a creatina, como ela vai funcionar por saturação, não adianta a gente Não, também. é crônico, né? A utilização dela é Isso. crônica, no caso. Então não adianta nada tu pegar e tomar tipo um pouquinho agora e parar de tomar. Não, Não vai não é tomar assim. agora que o resultado tu vai sentir amanhã, não. Não é Tem que igual um tomar pré-treino, isso. resultado imediato. O teu corpo tem que chegar no limiar para ela conseguir fazer o papel dela. Tem que tomar, inclusive, nos dias que não treina. Exatamente. E, cara, pensando nisso, tem outro suplemento que ficou muito famoso um tempo atrás e o pessoal utilizava para queimar gordura, mas é a função realmente dessa molécula no corpo. Porém, ela é vendida pela indústria de uma forma que ela realmente não vai ter uma ação tão eficaz. Seria a carnitina. Sim, carnitina. Famosíssima, né? O pessoal vende, Há um gosto tempo atrás era horrível. muito famoso. Eu já tomei carnitina, mas sem saber Nunca cheguei a tomar. Toma, cara, tem um ácido Não, nunca horrível. cheguei. Mas é aquela história. Eu fui porque moleque novo, não conhecia ainda. Aí Sim. eu falei, vou tomar. E me arrependi depois, né? Ainda bem que eu não gastei dinheiro. Quem gastou foi a minha irmã. A carnitina, ela é a molécula que vai pegar o ácido graxo e vai transformar em energia. Ok. Isso daí é importantíssimo. Isso aí vai favorecer a lipólise. Mas qual é o problema? A carnitina faz isso e depois ela volta para o lugar dela. Ou seja, quando a gente consome mais carnitina, a gente não está aumentando o poder de destruição de lipídios, né? Do consumo de lipídios. A gente, na verdade, só está Sim, jogando fora. carnitina. É. A É gente já igual tem a o suficiente. BCAA. É exatamente igual o BCAA. É para tu ver como as coisas se conectam, né? E, obviamente, o pessoal fala, mas tal atleta fala que funciona. Óbvio que ele vai falar que funciona, porque o atleta, ele não está sendo um propagador de conhecimento, ele está sendo um vendedor naquele momento. Sim. Eu vou aproveitar que a gente tá falando da carnitina, a gente já pode falar do BCAA, que quando eu comecei a treinar e eu conheci o BCAA, eu pensei, nossa, esse aqui, velho, esse aqui que vai me fazer crescer. Que, Sim, tipo, na época, eu vi, eu acho que eu devo ter visto em vídeo de YouTube, que, tipo, a explicação era que quando a gente tá treinando, né, tá rompendo fibra, ele é como se fosse um repouso, é como se, tipo, a gente estivesse usando o aminoácido como fonte de energia primária para o exercício, que a gente já sabe sim. que não é, né? A gente já explicou que a fonte É, primária do exercício vai ser lá a creatina. no caso que precisa de exercício de que tem explosão. Exato. Aí
eu pensei, tipo, aí ele vai poupar, é como se o nosso corpo utilizasse primeiro aminoácido como fonte de energia, aí a gente ia tomar o BCAA pra usar o BCA como energia pra manter o nosso. Aí Entendi. depois, mano, de onde os caras tiram isso, velho? E o que a Pois gente já é, sabe que não é, não tem, não funciona, é só gasto de dinheiro o BCA. e é justamente esse é um dos motivos que a gente está fazendo esse podcast, né? A gente está querendo mostrar para as pessoas que às vezes eles gastam rios de dinheiro ao invés de comprar comida. Sim, Então, qual é a mensagem final daqui? A gente está mostrando por A mais B que o suplemento nunca vai substituir a comida. Então, ao invés de gastar cento e tantos reais num whey protein, compra frango, meu parceiro, compra arroz, compra ovo, compra comida, não vai gastar dinheiro ainda com isso. É até um tema bom para um vídeo, né? A gente falar o mínimo de uma dieta. como Seria todo bacana, mundo gente. diz, né, velho? Suplementa pra suplementar a tua dieta, não pra Perfeito, completar. perfeito. Cara, pensando nisso, tem outro suplemento que é muito famoso que o pessoal toma junto com a creatina, a glutamina. Glutamina. Mas Cara, ela depende, né? Porque ela não é gasto total de dinheiro. não, Em ela algumas não é. situações ela é muito importante. Exato. Mas Para quem não sabe, a glutamina, ela é o nosso aminoácido mais utilizado pelos enterócitos, que são as células de lá do nosso intestino. Então ela vai ajudar muito na nossa resposta imunitária, ou seja, na nossa imunidade. Porém, para um indivíduo saudável, ela já não vai ser tão útil assim. sim. Então, Ela é muito utilizada em pacientes graves, né, cara? Com dieta isso. imunomoduladora. Em pacientes com dieta imunomoduladora, junto com zinco, junto com outros micronutrientes, Arginina. ela é muito utilizada. Porém, para quem é saudável, não tem nada teórico que explique, entendeu? A gente se baseia, obviamente, nas nossas prescrições em artigos, em publicações que tenham relevância, certo? Sim. Não vai ser em sitezinho da Wikipedia que a gente vai pegar nossos artigos. E, cara, tem outras perguntas, né, que mandaram. Por exemplo, qual é o melhor suplemento para o ganho de peso? Eu queria te perguntar uma lista de suplementos. Quais tu indicaria e quais tu não indicaria? Que tu acha Hum, que é perda de dinheiro. eu acho uma boa essa, mas bora deixar pro final, então. Quando a gente for Vamos deixar finalizar, pro final? aí a gente fala. A gente Beleza. fala aí o que a gente compraria e o que a gente não compraria. Pronto? Pode ser, Pode pode ser ser. 3 de cada. Pode ser, é um número bom. Então, qual é o melhor suplemento para ganho de peso, cara? Foi uma pergunta que fizeram pra ti aí nessa semana, né? Foi. Pra mim, o melhor suplemento para ganho de peso, no caso, seria o hipercalórico, porque ele te ajuda a ingerir mais calorias com facilidade. Para quem a maioria das pessoas tem dificuldade de comer em quantidade maior, né? Sim, O hipercalórico ajuda bastante. Mas perfeito. para quem já consegue, não tem necessidade. Para quem já consegue comer, é sempre a comida. Para quem não consegue comer, aí a gente entra com o suplemento. Então eu concordo contigo, para mim o melhor suplemento quando a gente visa somente aumento de ganho de peso, não qualidade muscular e tal, tá? A gente vai visar sempre o hipercalórico, então, até pelo próprio nome, né? Que vai ser uma grande quantidade de calorias numa porção menor. Cara, também perguntaram pra gente para que serve a creatina, a gente já respondeu, né? Sim. E se tem contraindicação do whey e da creatina. O da creatina, ele é contraindicado para quem já tem histórico de doença renal na família, de que já teve algum tipo de doença renal ou se tem na família. E essa é a única contraindicação, no caso. Não tem Da nenhuma, na creatina. literatura não tem nenhuma outra contraindicação, a não ser essa, de quem Perfeito. tenha problema renal. Histórico de problema renal. Histórico de problema renal ou hepático, tá? A gente, quando faz a anamnese, a gente pergunta para a pessoa se ela já teve alguma doença a relatar. E caso ela diga que não, ela tá livre para tomar creatina, não tem problema. Ah, mas a creatina ela vai me inchar. Ah, é mito. A O creatina, pessoal mais ela fala. Ah, eu vou é, ficar retido quando tomar creatina. é mito.
Porque, cara, é uma coisa bem fácil de se entender, né? A creatina, ela vai pegar água extracelular, ou seja, que está fora da célula, e ela vai jogar para dentro da célula, fazendo com que o teu músculo fique mais hidratado. Então é até besteira a pessoa falar que ela está retida, sendo que a creatina está pegando água e jogando para dentro do músculo. E E a contraindicação contraindicação do whey? do whey, Qual cara, seria? dinheiro. Pode crer, Porque esse é maior. não tem, cara. O whey protein ele nada mais é do que, como todo qualquer outro suplemento alimentar, ele é uma quantidade X de carboidrato, uma quantidade Y de proteína e uma quantidade W de lipídios. Acabou. No caso, É a isso. única contraindicação seria para quem tem intolerância à lactose e quem é celíaco, né? Que tem, no caso, concentrado. Que ele tem Sim. lactose e tem glúten. E também para quem tem problema renal, mas, pô, o cara que tem problema renal não vai querer comprar um whey protein, né? Até porque tem contraindicação de proteína na dieta dele. Uma Suplementos contraindicação não. específicos para paciente renal. Existem suplementos específicos, por sinal, são as fórmulas que têm o pior gosto possível, cara. Infelizmente. A gente pegava lá no hospital, né, os pacientes, a maioria renal tinha que tomar a fórmula, eles faziam a fórmula via enteral, cara, pra não sentir o gosto, que é muito ruim mesmo. Então era sistema fechado, né? Sistema fechado. Para quem não sabe, o sistema fechado é a fórmula, que a gente fala fórmula, mas é o próprio suplemento que já vem prontinho assim. A gente só engata, a gente não, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, eles engatam o scalp e já vai direto pro estômago da pessoa. Os de sistema aberto são gostosinhos. Eu provei alguns no estágio de marketing daí, alguns são bons. Um suplemento muito famoso de sistema aberto é o. Como é o nome dele? É o Nutrem, que já vem prontinho no potinho. São vários outros que tem aí, que vende em farmácia. Vocês vão em uma farmácia, tem uma geladeirinha lá. Aí tem um monte de potinho dizendo, calórico, hiperproteico. Aquilo ali é o suplemento é o meu suplemento aberto. Tu vai, abre e toma. É isso. São gostosinhos, né? Tem um gosto de chocolate, é bonzinho, é gostoso. Sim. Cara, tem outra pergunta que fizeram pra ti, que é sobre treino de judô. Treino de judô somado à musculação. Qual seria o suplemento mais indicado? Cara, o suplemento mais indicado é a creatina. Por Sem quê? dúvida nenhuma. Porque o Concordo. judô, ele é um esporte que precisa de muita explosão para fazer a queda, o lançamento, não sei como eles chamam. É. É como se fosse o jiu-jitsu, não é? Eu acho. Nunca treinei jiu-jitsu. Ele é bem parecido, ele tem queda, só que o jiu-jitsu a gente só vai contar pontos se tiver passagem de guarda, enfim, são algumas outras coisas. Mas, sim, eles são parecidos. Tanto que a gente tem treino de judô no jiu-jitsu. Pra aprender a cair, pra aprender a quedar a pessoa, enfim. O judô precisa de muita explosão para fazer a queda, não precisa? Sim, precisa de muita. Mas, cara, dá pra tudo pela alimentação. Obviamente, Sim. se tiver sobrando um din-din, quiser investir numa creatina... também não é muito caro, não. Creatina Exato. é baratinha. Eu iria também a creatina, somente. Eu também. Dependendo da dieta dele, só a creatina. Talvez eu indicaria um ômega 3 para melhorar perfil lipídico, enfim. Mas talvez. Dependendo do caso do paciente, né? Se ele não precisar. Sempre depende do caso. A gente nunca pode fechar um diagnóstico ou uma dieta. Tanto que quando me perguntam, Lucas, cara, a coisa que mais me perguntam é isso. Lucas, eu tô com isso daqui, tá bom? Eu falo, não sei. Não te consultei. O pessoal pensa que a gente, sei lá, consegue adivinhar como é que tá o corpo da pessoa só de olhar. Tipo, já chegaram várias vezes pra mim, tipo, Matheus, faz uma dieta pra mim. Aí mas como é que eu vou fazer se eu não sei como tá teu corpo, eu não sei o que tu já come? Aí não dá pra fazer assim de olho. Pois é, não é de olho. Eles não sabem, mas a gente calcula um monte de variáveis. A gente tem que fazer uma anamnese correta. Por isso, por exemplo, para quem não sabe, eu comprei agora a balança de bioimpedância. A gente vai, sobe nessa balança, passa uma energia elétrica pela gente, imperceptível, tá? E ela vai me dar tantos resultados que a pessoa pensa, para que tudo isso de número? Eu falo, não, mas cada coisa tem um porquê. Sim. Aí eu vou e explico, aqui tua TMB, que é a tua taxa metabólica basal,
a tua gordura visceral. São várias indicações que a balança vai dar pra gente. E são essenciais pra gente montar o melhor plano possível pra pessoa. Não é uma receita de bolo pronta, porque se fosse receita de bolo pronta, a gente seria blogueiro e não nutricionista. Se fosse Opa! receita de bolo, ia ter um monte de atleta andando aí na rua, né? Por onde passasse, ia ter um monte de atleta seco aí, grande, na rua. É. Caraca, a gente tá falando dos blogueiros e eu tô aí postando no Instagram direto pra divulgar a gente. Vamos pra última pergunta? Vamos. Cara, se fosse pra escolher como única opção, seria melhor o whey ou a creatina? Eu continuo com a creatina. Pra mim, é o melhor suplemento. Não tem como Aí substituir. eu vou concordar contigo até certo ponto, mas a minha resposta vai ser depende. Depende qual é a atividade física, cara. Se for um atleta maratonista, creatina não vai ser o melhor pra ele. Aí, se for de um exercício muito longo, eu já não indicaria creatina. Mas, na maioria das vezes, tratando somente de Resistência à musculação, fadiga, né? sim, tratando somente de musculação, creatina, sem dúvida. Eu acho que ela ajuda um pouco em esportes de endurance. Porque ela diminui a resistência à fadiga. Ele consegue manter uma performance boa por um período de tempo maior, sabe? Mas Eu acho só que nos 30 primeiros segundos. É, Lembra daquele quadro lá? Vai de 1 a 20, na verdade. Só que no máximo estourando 30 segundos só que ela dura. Depois sim, acabou. sim. É porque o estoque é pequeno, né? É curtinho o estoque. Mas pra quem, por exemplo, ninguém vai fazer uma série de 2 minutos, entendeu? Sem parar. Uhum. Se fizer isso, já vai estar fazendo errado. Então, para isso que na musculação serve muito bem a creatina. Cara, então a gente chegou aqui no final. Vamos falar dos nossos suplementos que a gente compraria e o que a gente não compraria. Manda lá, pra começar. Posso começar? Então eu vou falar os que eu compraria, depois tu fala os que tu compraria e depois a gente inverte, beleza? Tá. Os suplementos que eu compraria. 3 suplementos que eu compraria, tá bom? Creatina, whey protein e não importa o outro. Eu só compraria esses dois. Tipo, se eu tivesse que escolher o mínimo possível, esses dois tá suficiente. Caso eu tivesse alguma necessidade de micronutriente, eu compraria um micronutriente ou então um multivitamínico. Ponto final. Sim. E tu? Cara, pra mim não ia ser muito diferente. Ia ser a creatina, o whey e ou um polivitamínico, ou dependendo, tipo, da minha dieta, um ômega 3, Pois porque é. eu não costumo comer algumas fontes de gordura boa. É difícil, mas é mais por gosto mesmo. Sim. Mas não foge muito disso, cara. Pra quem estuda, Sim. não foge muito de creatina, whey e no máximo um polivitamínico, E um ômega dependendo 3. também, só se, tipo, tô com dinheiro sobrando aqui, quero, sei lá, fazer algum. Quero ter o terceiro suplemento. Aí eu compraria Ah, o whey, porque senão nem o whey eu compraria, pra te falar a verdade. cara, se eu tivesse dinheiro sobrando, comprei já a creatina, comprei o whey, tivesse sobrando muito dinheiro, sabe no que eu investiria? Num pré-treino. É uma boa. Eu gostei daquele que a gente tava usando. A gente Só que, tava nossa, usando meu Deus do céu, que gosto forte. escroto. Muito ruim, né? Muito ruim, velho. O bagulho chegava arregaçando a garganta, velho. Parecia que a gente tinha Picante pra tomado caramba. pimenta. É. Sim, velho. E olha E, que a gente tipo, gosta de pimenta, né? eu não compraria o whey porque eu consigo bater as proteínas muito fácil, cara. Eu até passo. Muito fácil. Eu Eu gosto já sou o muito de comer contrário. proteína. Eu bato meu carboidrato muito rápido e a proteína fica faltando tipo 90 gramas de proteína. Caramba. É. Aí eu tenho que apelar pro No whey. teu Normal. caso, é uma boa escolha. Mas só assim, né? Obviamente. É, Isso daí acontece normalmente quando eu não tô restrito na dieta. Quando eu tô, vou liberar um pouquinho, obviamente eu não vou comer besteira, mas quando eu não presto atenção, a minha proteína sempre fica pro final do dia. Aí tem que comer, tipo, a minha última refeição. 100 gramas de arroz e 350 de picadinho. É um absurdo, entendeu? sim. E agora os suplementos que a gente não compraria. Sim, sim. Todos os Vai lá. outros. Todos os outros. Mas Não, vamos botar brincadeira. 3 assim. Vamos botar 3. Que eu não indicaria e nem compraria, de jeito nenhum. Isso. Vai. Colágeno, Colágeno. BCAA
E, E deixa eu ver. E maltodextrina. Não compraria. putz, Não gastaria verdade, meu dinheiro com suplemento de isso. carboidrato, né, cara? Cara, eu vou É, falar 3, mas a vontade de falar é de uns 12, pelo menos. Beleza? Eu vou falar, então, colágeno, BCAA e a L-carnitina. também. É uma boa. Ou então a glutamina. Mas a glutamina, ela não deveria ser considerada um suplemento para atleta, cara. Ela tinha que Sim. ser considerada somente para a parte hospitalar. Mas enfim, a gente escolheu então nossos 3 suplementos que a gente compraria, os 3 que a gente não compraria, e a gente quer saber de vocês. Qual é o suplemento que vocês comprariam? Deixa aqui nos comentários. A gente vai ler todos os comentários e vai responder para vocês se vocês acertaram ou não. E vai, caso vocês erraram, a gente dá uma explicaçãozinha melhor por que a gente não compraria aquele, beleza? A gente pode explicar por que a gente escolheu quase os mesmos? A gente pode explicar por que não compraria. Ah, a gente pode Ah, explicar. o colágeno. Por que tu não compraria o colágeno? Cara, porque o colágeno, pra fazer efeito, não é aquele colágeno que eles vendem normalmente. Na verdade, a gente tem que comprar o colágeno do tipo 2, que é um colágeno bem mais caro. Ele não pode ser hidrolisado. Porque quando ele chega no nosso estômago, ele vai morrer, cara. Não adianta nada. Querido, né? Ele vai ser digerido como se fosse uma outra proteína. E não vai ser utilizado pra por exemplo, pra minha pele. Não vai ser utilizado pra tua pele. Ele vai ser utilizado, ele vai suprir a necessidade do teu corpo pra onde ele tá mandando naquele momento. E qual seria o ideal pra gente ter uma produção de colágeno endógena já boa? Come Seria. proteína normal. É, Tem que se alimentar bem, ponto final. Para isso que serve o nutricionista. A gente vai quebrar alguns mitos que as pessoas criam por causa da indústria. A indústria é muito forte, é muito pesada. Eu não estou criticando a indústria. É o papel dela. Mas é o nosso papel, quanto nutricionista, quebrar esses paradigmas e mostrar para as pessoas a verdade mesmo. qual era o outro? BCA. BCA a gente já explicou, né? A gente já explicou, galera. Não, é nadar numa piscina, parar no meio da piscina, abrir uma garrafinha de água e jogar na cabeça. Não façam isso. E o teu terceiro foi qual? Foi Foi a maltodextrina. malta. Não, a Carboidrato. maltodextrina, para alguns esportes, ela é muito bom, principalmente para esportes que são Endurance. de endurance, que são tem a duração muito grande, mais de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, é indicado tomar um pouco de maltodextrina, mas tem uma quantidade certa por quilo de peso e tal. Exato. E a L-carnitina a gente já falou também, né? A gente falou que ele é realmente desnecessário, porque ele é vendido como um queima-gordura e realmente ela não mente, a indústria não mente falando qual é a função, mas eles também não falam se vai funcionar, entendeu? Então é isso, cara. Foi mais um episódio aqui, galera. Espero que a gente tenha aumentado algumas calorias mentais em você. E agradecer pela parceria do Matheus, agradecer a todo mundo que tá aí junto com a gente. Agradecer a todo mundo que tá deixando comentário aqui embaixo. E a gente tá esperando o seu comentário aqui embaixo. E o seu like também. Curte, compartilha, se inscreve no canal e manda para quem você acha que vai somar aí. Beleza? Valeu, meu parceiro. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, galera. Falou.